Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar um pouco do que o Senhor Jesus fez por nós. Nós ouvimos falar que Martim Lutero, ele fez a reforma protestante, mas na verdade a reforma protestante quem fez foi o Senhor Jesus. Martim Lutero apenas deu continuidade à reforma que Jesus ele fez por nós. Então, só para você entender melhor essa questão, eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 13, no versículo 34. Vamos ler aqui. João 13, 34. Olha aqui que Jesus vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. 35. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a importância disso aqui é muito grande para nós entendermos o que vai ser falado aqui. Jesus ele começa dizendo que ele nos deu um novo mandamento. Se ele nos deu um novo, é porque o antigo se tornou obsoleto, ficou ultrapassado, né? E aí é onde entra a reforma que Jesus fez para nós e por nós. Jesus, como diz as Escrituras, ele veio debaixo da lei cumprir toda a lei, e ele cumpriu. Como está lá em Mateus 5,17, quando ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Então ele veio debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Mas depois que ele cumpre, ele abroga. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso com toda a clareza em 2ª Epístola de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14. Paulo vai dizer que Cristo aboliu toda a velha aliança que continha a lei de Moisés. Então, verdadeiramente Cristo, ele fez uma reforma para nós e por nós. Por quê? Porque se ele não fizesse essa reforma, meu amado, se ele não nos trouxesse esse novo mandamento que ele está declarando aqui em João 13, que nós lemos, nós não teríamos condições de alcançar, a sua maravilhosa graça e automaticamente a salvação e a vida eterna que ele conquistou para nós. Então foi preciso ele fazer uma grande reforma em nosso favor. E que reforma foi essa? A reforma foi transformar 613 mandamentos da lei antiga, da velha aliança, em apenas um. Então, quando ele diz aqui, um novo mandamento eu vos dou, ele está dizendo, olha, eu cumpri por vocês e para vocês os 613 mandamentos da lei, para transformá-los em apenas um e deixar para vocês. Porque, humanamente falando, era impossível, meu amado, o ser humano nessa matéria carnal pecaminosa cumprir 613 mandamentos. Era um verdadeiro jugo pesado. Por isso, ele disse por várias vezes, o apóstolo Paulo então endossa nas suas cartas, que pelas obras da lei, nenhuma carne poderia ser justificada. Porque era impossível um homem pecaminoso como nós cumprir 613 mandamentos. Eles viviam tentando, mas não conseguiam. Os próprios sacerdotes daquela época, Jesus repreendeu eles por várias vezes, como em Mateus 23, Jesus chamou eles de hipócrita por várias vezes, raça de víbora, porque eles impunham esses 613 mandamentos sobre o povo, mas eles mesmos não conseguiam cumprir, Por quê? Porque esses 613 mandamentos da velha aliança eram um verdadeiro jugo pesado, meu. Então o que Jesus teve que fazer? Ele veio em carne, cumpriu toda a lei por nós, para nos dar apenas um, que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Então hoje, o que prevalece para mim, para você, na graça, é apenas um mandamento.
amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando a gente cumpre esse único mandamento que foi deixado por Jesus por nós, a gente já automaticamente está amando a Deus, né, sobre todas as coisas, e está se amando a si próprio. Por quê? Porque nós só podemos dar aquilo que temos. Então, antes de nós amarmos alguém, primeiro nós temos que nos amar, nos valorizar, saber quem nós somos. E não somos qualquer coisa, somos muita coisa, porque Jesus nos comprou com um precioso sangue que Ele derramou lá naquele Calvário por nós. Aleluia! Nós não fomos comprados com ouro, com prata, com coisas materiais. Fomos comprados pelo sangue puro carmesim de Jesus e feitos nele reis e sacerdotes para a glória do Deus Pai. Então, meu amado, antes da gente dar alguma coisa para alguém, a gente precisa ter. Então, antes da gente amar alguém, precisamos nos amar, nos valorizar primeiro, entendeu? E quando a gente faz isso, a gente está cumprindo todos os mandamentos de Deus. E o apóstolo Paulo, o doutor da graça, né? O doutor da lei que se transformou em doutor da graça, aquele que trouxe o evangelho a nós, gentil, ele vai endossar esse novo mandamento que Jesus trouxe para nós, deixou para nós. Ele vai endossar isso e ele vai confirmar aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Você pode estar pegando aí a sua Bíblia aí, e você pode estar conferindo comigo aqui, né? Seja um bereano, confirme na palavra de Deus. Gálatas 5,14, olha o que Paulo vai escrever para nós. Porque toda lei se cumpre num só mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aleluia, o que Jesus falou lá em João 13,34, Paulo endossa aqui. Então, os 613 mandamentos da velha aliança, da lei mosaica, eles foram transformados, reformados, reformulados em apenas um. Então, o nosso relacionamento com Deus, isso aqui é revelação, tá? O nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, quer estar bem com Deus? Esteja bem com o seu próximo. O interessante é que os 613 mandamentos da lei, né, foi o próprio Deus que deu para o povo. Mas Deus deu esses 613 mandamentos proposital para o povo. Para quê? Para mostrar para o povo, para a humanidade, que eles não conseguiriam cumprir aqueles mandamentos, que eles precisavam de alguém, aleluia, alguém santo, alguém puro, para cumprir aqueles mandamentos por eles. E esse alguém foi Jesus Cristo, que veio em terra e cumpriu todos os mandamentos por mim e por você. Então a lei, ela apontava para Cristo. Todos os mandamentos da lei apontavam para Cristo. A lei, ela foi dada proposital para o povo, por Deus, para mostrar para o povo que eles precisavam de alguém que pudesse cumprir toda a lei por eles, porque eles não tinham condições de cumprir. E Jesus fez isso com maestria, cumpriu toda a lei por mim, por você, e depois que ele cumpriu, ele aboliu, ele abirrogou e nos deixou apenas um mandamento. Aleluia. E esses 613 mandamentos, eles eram divididos em duas partes. Eles eram divididos em 248 afirmativas, ou seja, coisas que nós deveríamos fazer, e 365 negativas, ou seja, coisas que nós não deveríamos fazer. E essas 248 coisas afirmativas que nós deveríamos fazer, elas representavam o número de ossos do corpo humano, né? Porque o corpo humano na fase adulta, ele tem 248 ossos. Osso fala de estrutura. Então Deus estava dizendo para o povo: olha, as coisas corretas, as coisas que vocês devem fazer, deve estar entranhada na estrutura de vocês. E as outras 365 negativas, coisas que nós não deveríamos fazer, representava os 665 dias do ano. Porque o ano tem os 365 dias do ano, porque o ano tem 365 dias, né? Ou seja, Deus está dizendo: olha, as coisas que vocês não devem fazer, vocês têm que vigiar, têm que se policiar a cada dia do ano para vocês não cometer elas. Então, 248 com 365 dá 613.
Então é isso, irmãos. Então, quer ter um bom relacionamento com Deus, meu amado? Quer ter comunhão com Deus? Então, ame o teu próximo como a ti mesmo, independente de quem ele é. Se doe. Um certo doutor da lei, lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo, né, ali de número 23 em diante ali, tem um homem, um doutor da lei, que ele questionou a Jesus, né? Ele questionou, Lucas, eu até anotei aqui, ó, Lucas, deixa eu ver aqui, ó, Lucas 10, a partir do 25, na parábola do bom samaritano, uma parábola bastante conhecida. Um doutor da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou uma parábola para ele, a parábola do bom samaritano. Jesus falou, havia um homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado, foi espancado e ficou desmaiado como morto. E aí passou o levita, passou de longe, não socorreu ele. Passou o sacerdote, passou de longe, não socorreu ele. Mas veio um bom samaritano e olhou ele, socorreu, botou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem, pagou a despesa, pagou a dívida, colocou azeite e vinho na sua ferida, né? E assumiu todo aquele tratamento daquele homem que estava ali meio morto, né? E Jesus falou para aquele homem, ó, qual te parece que foi o próximo daquele que estava meio morto? Foi o sacerdote que passou de largo? Foi o levita que passou de largo? Ou foi o bom samaritano que socorreu ele, atendeu ele, pagou as dívidas dele, medicou ele? E aí o doutor da lei respondeu, me parece que foi o que socorreu. Jesus falou, então vai e faz da mesma maneira. Então o que Jesus estava revelando? Jesus estava revelando que o nosso próximo é todo aquele que estiver diante de nós precisando de uma ajuda. Então todo aquele que estiver diante de nós precisando de uma ajuda, de um socorro, de uma mão estendida, é nossa obrigação como homens de Deus, como cristãos, como seres humanos, a estender a mão e a socorrer essa pessoa, porque ela é o nosso próximo, independente de cor, de raça, de religião, de etnia social, não importa. Então se você quer realmente estar bem com Deus, esteja bem com o seu próximo, porque o teu relacionamento com Deus depende do teu relacionamento com o teu próximo. Que Deus te abençoe, meu amado. Saia desse jugo pesado de 613 mandamentos da velha aliança. Você só precisa cumprir um. E quem ama o seu próximo, não rouba ele, não mata ele, não cobiça as coisas dele, não defrauda ele, não faz nada de ruim contra ele. Só precisa fazer isso, meu amado. Porque quando tu faz isso, você está amando a Deus. Aleluia. Jesus disse, olha, aquele que deu comida a quem teve fome, aquele que deu roupa, né, a quem estava nu, aquele que foi visitar o que estava preso, aquele que foi visitar o que estava doente no hospital, né? Aquele que fez isso, fez para mim também. Então quando você ama o teu próximo, quando você socorre ele, quando você estende as tuas mãos para ajudá-lo de alguma forma, você está estendendo as tuas mãos para o teu Deus, para o teu Senhor, e ele se agrada dessa atitude, né? E ele firma o teu nome no livro da vida, aleluia, que está escrito desde a fundação do mundo. Espero que essa palavra seja de grande utilidade para você, meu amado. Pare de carregar jugo pesado da lei. Pare de praticar obras mortas que não servem mais. Jesus já aboliu tudo isso, meu irmão. Por isso ele disse para você, em Mateus capítulo 11, no versículo 29, 30 em diante, ele vai dizer, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu amado, se despeça hoje do jugo pesado, do fardo pesado da lei, e tome sobre a sua vida o jugo suave e o fardo leve de Jesus, e seja feliz no nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima.